A hamburgueria Labrasa também tem um hambúrguer que não é de carne, ou seja, é vegano. Então agora eu vou demonstrar para vocês aqui o hambúrguer vegano. Ainda não comi, mas eu hoje vou experimentar ele. E você que está buscando um hambúrguer que não é de carne, existe o vegano. Olha só o tamanho. Olha o hambúrguer. Eu vou comer, mas depois eu te conto como foi. E agora eu quero falar para você que ainda não experimentou. Realmente é um hambúrguer que tem um gosto de hambúrguer e vegano. Então, assim, perfeito, de acordo com o que você busca. Faça a experiência, você que não come carne, experimente no Labrasa hambúrguer vegano. Eu recomendo e é saboroso. Olá, e começamos mais um episódio podcast do Bors. E hoje nós temos aqui mais uma profissional, um excelente profissional na área da saúde, que já eu vou chamar ela, mas eu quero falar com você. O podcast do Bors é um canal onde nós trazemos profissionais, case de sucesso, até mesmo falando da jornada desse profissional para que você que quer montar, né, ou quer transformar o seu sonho em um investimento, em um planejamento de uma empresa, você aqui vai encontrar. Então, nós estamos aqui começando mais um episódio e te convidar a você acionar o sininho e receber as novas notificações. Hoje nós estamos aqui com a Marina. Marina, primeiramente quero agradecer a sua presença. Marina Portela, nutricionista, um expert na área que vai trazer muitas coisas para mim e para você, mas eu quero deixar ela se apresentar. Aonde encontrar a Marina também nas redes sociais? Olá, André, muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui. Bom, vou me apresentar um pouquinho. Eu sou Marina Portela, nutricionista há 12 anos, sou formada pela UFMT, tenho pós-graduação em nutrição esportiva e estética e nutrição clínica funcional. Meu Instagram é @NutriMarinaPortela. Legal. Bom, sempre a nossa pergunta inicial, né, é referente ao mundo empresário e empreendedorismo. E Marina, como surgiu essa veia empreendedora para que você realmente tivesse uma empresa e criasse o seu negócio? Tá. No início, quando eu me formei, eu já queria atuar em consultório, né, empreendendo, mas era um pouco mais difícil. Há 12 anos, quando eu formei, a gente não tinha essa questão das redes sociais para se divulgar, né? A gente tinha ali o Facebook, mas não era trabalhado da forma como é hoje, né? Sim. Era mais uma rede para falar com os amigos mesmo. E eu acabei indo para outra área. Fui para a área de produção de refeições, né? Trabalhando em empresas mesmo. E aí, em 2015, que eu comecei a atuar em consultório, legal, conciliando as duas coisas ali. E aí, eu me apaixonei por esse mundo mesmo. Eu falo que o empreendedorismo não é fácil, né? A gente todo dia ali tem que estar em busca, mas eu amo. Hoje eu não me vejo fazendo outra coisa, não. Já tentaram, né? A família sempre fala, tem um concurso ali, assim, mas eu não consigo me ver fazendo outra coisa que não seja empreender. Eu vejo o empresário, o empreendedor, é algo que vem aí da personalidade dele. Sim. Porque realmente tem os desafios, né? Os desafios, só que tem as recompensas. Muito. Mas a personalidade que dá energia para isso, né? Porque assim, você tem dia que está muito bem mesmo, muito bem, tem mês que não está, né? Mas o desafio é realmente estar nessa persistência, porque tem a recompensa também. Logicamente que hoje nós estamos num mundo muito, digamos assim, com muita informação, né? Então você tem que se reajustando de acordo com essas inovações. Mas por que nutrição? Porque digamos assim, essa especialidade você buscou. Tá. Eu nunca fui aquela criança que pensava já assim, eu quero ser tal coisa. Eu não tinha essa ideia, não. Certo. E ali no meu segundo ano do ensino médio, na aula de biologia, a gente começou a estudar sobre isso, né? Sobre proteínas, lipídios, vitaminas, minerais. E aí eu comecei a gostar. E estava naquela época já de pensar, né? O que eu vou fazer para a faculdade, o que eu vou prestar vestibular. E aí eu comecei a gostar e comecei a pesquisar mais sobre o assunto. Eu sabia que eu queria alguma coisa da área da saúde, mas não tinha certeza do que era. E aí quando eu comecei a estudar sobre a nutrição, eu adorei, e aí prestei vestibular, passei, e aí foi de início ali, logo nos primeiros tempos da faculdade, eu já me apaixonei. Certo. Mas você é uma pessoa que gosta de fazer comida
ou gosta mais de comer? Não, tu fala assim, antes de você ser nutricionista, né? Antes eu não gostava muito, não. Antes de me formar ali. Hoje em dia eu cozinho mais, né? Hoje em dia eu gosto mais de cozinhar. Mas no início não muito. Né? Porque assim, tem pessoas que querem resolver algum problema na família. Ou de repente assim, não, eu gosto de comida, né? Eu gosto de cozinhar, manipular, inventar. Criar, né? Porque tem pessoas que não gostam de cozinhar, mas ela gosta de criar alguma coisa. E às vezes até pequenos lanches, enfim. Porque hoje tem todas as marmitas, né? Fit, né? Que é toda uma criação, porque nós não temos isso ainda disponíveis no mercado. E às vezes você até encontra, mas não tão saudáveis, né? Porque querendo ou não, todo produto, quando a gente vai vender, ele tem um prazo de validade. E para compensar tem que ter uma validade maior, só que aí já perde nutrientes e recebe mais químicas, né? Aditivos. Mas então você não gostava, foi uma paixão, mas a nutrição, você vendo do lado de fora, você viu benefícios para você ou de repente você fala assim, não, eu quero porque eu vou resolver a dor de alguém? Eu acho que como um todo, eu acho que tem muitos benefícios, tanto pessoais, quanto para ajudar as pessoas, ajudar tanto familiares, né, amigos, e ajudar as outras pessoas mesmo, né, pacientes. Eu acho que principalmente depois que eu fiz a pós-graduação, que eu tive um outro olhar mesmo. Você fez pós? Eu fiz primeiro nutrição esportiva e estética e depois eu fiz a nutrição funcional. Que foi o que abriu os meus olhos ali. Então, eu comecei a ver a nutrição de uma outra forma, a entender muito mais, né? Então, eu comecei a me apaixonar de verdade ali e entender que existem inúmeros benefícios, né? E aplicar isso cada vez mais na minha vida também, né? Eu vejo, Marina, que assim, o mundo está numa evolução tão grande, né? Mas assim, tudo está muito compulsivo, né? Tem tudo com excesso. Sim. E hoje os alimentos também têm muito mais hormônios que tinha, né? Porque antes você via a alimentação, ela nunca foi tão complexa. Só que hoje a mesma alimentação, se você comparar décadas atrás, você vê que a pessoa hoje ela teria uma outra postura por causa dos aditivos, ou principalmente os hormônios, principalmente na carne animal e também das aves, né? Então eu vejo que é um campo muito aberto para se trabalhar. Sim. Mas eu vi também que você é especialista na nutrição feminina, ou seja, da mulher. Sim. Certo. Conta pra gente por que e como foi descobrir isso. Foi um público assim que eu me apaixonei desde 2022, né? Eu venho trabalhando mais com mulheres, eu criei um programa específico para emagrecimento feminino. Por que eu resolvi fazer nichar mesmo, né? Para as mulheres? Porque eu vejo que as dores das mulheres são diferentes das dos homens, né? As dores, as dificuldades, isso tanto na parte emocional, as mulheres principalmente emocional, porque a mulher ela é mais sentimental. Exatamente. Então a mulher tem ali as dificuldades maiores e também na parte física mesmo, parte hormonal da mulher é totalmente diferente. Então eu nichando mais, eu consigo estudar mais sobre esse público, então atender cada vez melhor. E tendo ali eu tenho esse programa, né? Então a gente tem um grupo no WhatsApp, então eu consigo colocar elas todas juntas ali para que elas mesmas vão se ajudando, né? Então cria esse laço. Então é bem legal. Então, foi isso que me fez ir para esse lado. Você tem uma facilidade, né? Por ser mulher também. Você também vive, né? Aquele movimento, porque assim, eu acredito que a maioria das mulheres ela tem um padrão, né? Que seria o quê? Normalmente o ciclo menstrual, né? Tem durante o mês as transformações no corpo é quase igual para todas, né? E eu vejo uma facilidade porque o homem ele é totalmente diferente da mulher, né? Ele é menos sentimental, tem alguns que tem, mas assim, pela média não. Mas eu vejo que a mulher também busca mais benefício, busca mais autoestima. Eu vejo que a mulher tem essa preocupação, ela vai mais ao médico. O homem, agora começou-se um movimento, né, que veio
trabalhando aí agora os meses, né? O Ministério da Saúde trabalhando cada mês uma cor, trabalhando algumas doenças ou uma precaução, buscando precaução dessas doenças, né? E o homem, o exame de próstata, mesmo se pegasse há um tempo atrás, você não via ninguém falar que fez. Hoje é normal falar que fez, né? Mas, enfim, eu vejo que a sua área é uma área muito delicada também. Sim. Né? Porque não é só falar que reduzir o consumo de alimentos, né? Tem a parte emocional. Sim. E como é que é essa mistura de nutrição com psicólogo? Como é que é isso, né? A gente tem que trabalhar um pouco essa parte comportamental também das pacientes, né? Porque eu falo que não adianta passar uma dieta, a pessoa vai, segue a dieta, emagrece e depois volta a ganhar peso tudo de novo. E aí vem aquele efeito sanfona, né? Então, por isso que a gente precisa trabalhar essa parte comportamental para que ela realmente mude o comportamento diante da comida, né? Mude essa mentalidade e tenha resultados que sejam definitivos. Então, ela vai emagrecer para não ganhar peso depois de novo. A gente estava com um podcast aqui até com a colega nossa, a doutora Eliane, e a gente tocou no assunto, né? Porque o alimento, ele é um conforto do bebê, né? É o seio da mãe, né? O calor. Então, assim, querendo ou não, somos crianças adultas, né? Que ela aflora. E o alimento é um conforto. Então, tirar isso é realmente mudar um hábito que ele veio desde, digamos assim, dos primeiros minutos de vida, né? Que você sai da barriga da mãe, você já vai se alimentar pelo peito. Então, você tem esse histórico alimentar que não é fácil. Não. E eu vejo que de não fazer nada produtivo, eu também sou assim, às vezes em casa, se deixar eu quero ficar mastigando alguma coisa. Sim. E como fazer para ajudar um paciente ou uma paciente com esses sintomas ou até mesmo essas ações, né? Esse comportamento. Que dica que você dá aí para o pessoal aí para evitar isso? Primeiro é a gente entender se realmente é fome ou se é outro sintoma que a gente tem que nomear. Um exemplo, por mim mesmo, eu estou vendo um filme, não é fome. Às vezes é tédio. Às vezes é assim, sabe? Você tem que fazer alguma coisa. Exatamente. Então, assim, achar outras formas que também te dê prazer, né? Porque às vezes a gente fica numa rotina ali trabalho, casa, e não tem outras coisas que nos deem prazer. Então, achar o que me dá esse conforto também, que sim, a comida me traz, mas eu preciso achar outras formas que me deem esse prazer, né? Que não seja só comer. Mas vamos lá, eu tô no meu Netflix ali, final de semana, né? Maratonando série e tal. De uma certa forma, eu tô num certo tipo de prazer. Mas eu quero comer também. E o que você me fala para essa pessoa que está na sua frente agora? Tá, aí a gente pode achar alimentos que vão fazer você, né, que você pode comer, que vão te dar uma saciedade boa, mas que não vão atrapalhar tanto o seu processo de emagrecimento. No caso, por exemplo, geralmente as pessoas comem pipoca, né, assistindo o filme. A pipoca é um alimento super legal, ela tem bastante fibra, então dá pra gente incluir... Eu como só uma cumbuquinha assim, desse tamanho. Aí a gente tem que cuidar das quantidades, né? Também, assim, evitar essa pipoca de micro-ondas, né? Que é bem ruim, que ela já tem bastante eu evito, aditivo. Eu vou para aquela de panela mesmo. Evitar colocar muita gordura, né? Mas a gente consegue encaixar ela dentro de uma dieta tranquila. Sim. E dentro desse processo, né? Você faz um acompanhamento, porque assim, eu vejo, até que nós na consultoria, a consciência do paciente, do cliente, às vezes ela não é aflorada. Às vezes ele sabe que ele precisa, mas assim, sabe eu preciso só um pouquinho. Como você consegue identificar tudo isso? Porque assim, a pessoa às vezes não vai te falar tudo em 1, 2, 3 consultas. Né? Como é que você faz esse processo para você entender? Porque assim, de repente você passa lá uma dieta, né? Recomenda-se algumas coisas, porém você não sabe as ações dessa pessoa cotidiana, né? O que ela faz, sei lá, antes de dormir. Aí você põe lá o que ela comer, mas ela não fala tudo. Como é que você identifica isso? Isso aí é uma das coisas mais difíceis mesmo, porque o meu trabalho está diretamente ligado com o que a pessoa vai fazer, né? Então, eu prescrevo ali, ela tem que
fazer para que dê resultado, né? A gente tem algumas ações, por exemplo, dentro do aplicativo que eu uso para passar o plano alimentar, a gente tem o diário alimentar. Então, a pessoa pode ir tirando fotos das refeições e colocando lá para eu ir analisando. Então, é uma das formas para eu avaliar, para ver se ela realmente está cumprindo, né? Isso, o que foi colocado ali dentro do plano alimentar dela, né? Então, tem algumas ferramentas que a gente vai usando assim. E tentando identificar mesmo, de acordo com cada pessoa. Porque tem gente que é mais, já fala logo, né? Que é mais aberto. Tem gente que vai demorar mais consultas. Por isso que eu falo que só uma consulta geralmente não resolve o problema. Precisa ser um acompanhamento aí de mais tempo, né? Pra gente realmente poder fazer um trabalho que seja efetivo. E digamos, esse suco detox funciona? Eu gosto para, assim, trazer mais nutrientes, tá? Então, você vai colocar ali uma fruta, uma couve, um hortelã, um gengibre, ele vai te trazer mais nutrientes, mas não é o suco que vai fazer uma detox no seu organismo. Ele sozinho não vai fazer nenhum milagre. Mas assim, um detox normalmente recomendado é o quê? Uma semana? Dá para fazer um detox? Geralmente dá pra gente fazer. Eu geralmente trabalho ali no mínimo 6 dias, né? Pra gente fazer um processo de detoxificação legal. Mas é muito mais complexo do que só o suco, né? É porque você vê os sucos, né? Todo virou aquela suco detox. Lógico que tudo que é natural é bom, né? Sim, com Só que certeza. assim, tem algumas coisas que eu concordo com alguns profissionais. Só que a absorção dessa informação pode atrapalhar, né? Porque às vezes a pessoa fala, não, eu tô tomando um suco detox, vai dar a resolver tudo. Porque ele acha que aquilo ali desintoxica ele, mas não de acordo com o que ele precisa. Sim. E aí ele fica naquela degustação, né? Do famoso consumidor de produtos gratuitos, tipo Instagram e YouTube. Né? Que é normal, é um processo que pode se iniciar, mas tem muito mais coisas sobre isso, né? E o que você me fala, de repente, do arroz integral e o arroz branco? Tá. Respondi hoje sobre isso no meu Instagram, inclusive. Uhum. O arroz integral, ele vai ter um pouco mais de fibra só do que o arroz branco. Mas em termos de carboidrato, de caloria, é a mesma coisa. Então, não é uma coisa que eu costumo forçar o paciente a comer. Eu falo, coma se gosta, né? Se não gosta, tudo bem, coma o arroz branco. E aí vamos trazer fibras de outras formas da alimentação. Através de uma salada, através de folhas, principalmente. Através de umas sementes que a gente pode acrescentar ali nessa salada. Ou até mesmo no próprio arroz, né? Que vai dar uma crocância também já na alimentação e vai trazer mais fibra. Mas não necessariamente precisa comer o arroz integral. Eu vejo um benefício do arroz integral, que eu já comi, eu como até, mas assim, um benefício que você come menos. É justamente por conta da maior quantidade de fibra, ele dá mais saciedade, né? E, vamos falar a verdade, é ruim, né? Então, ele não é gostoso. O tempero, um exemplo, o arroz integral normalmente o pessoal faz só com sal, né? Não põe muita coisa. Então, assim, ele fica ruim, então você come menos, tem uma vantagem. O que eu falo em casa é o seguinte, é melhor você comer uma comida ruim e comer menos do que comer uma comida boa e comer demais e depois ter que emagrecer forçadamente, né? Porque tudo que é bom a gente quer um pouquinho mais. Mas eu acho que assim, eu sempre acho que dá pra gente comer bem, comer uma comida gostosa, mas comer dentro do que a gente pode ali. Porque eu acho que também não adianta a gente ficar comendo uma comida que é ruim, porque daqui a pouco você vai querer descontar em outra coisa que é gostoso, né? E aí você vai acabar tendo aqueles momentos de compulsão ali que acabam sendo pior, né? E dentro da nutrição, qual o maior desafio que você vê hoje com os seus pacientes? Eu acho que o maior desafio é esse mesmo, de fazer com que o paciente aplique o que está sendo prescrito, né? Porque ali, a partir do momento que ele vai para casa, eu não tenho certeza do que ele vai fazer. 100% do que tudo Exatamente. Ele tá te falando. Então, eu tento sempre trazer essas ferramentas do diário alimentar, o WhatsApp mesmo, eu tô sempre ali à disposição para tirar as dúvidas, tento falar com elas tudo, mas assim, eu não tenho certeza, né? Então, acho que o maior desafio mesmo é esse. É porque eu vejo, um exemplo, a gente seguir uma dieta não é difícil, só que o problema é
ter ela como hábito, mesmo que ela não existe mais. Sim. Porque assim, a gente acostuma comer pouco, mas acostuma comer muito também. Uhum. Eu falo por mim, porque assim, uma comida boa, você, não, vou repetir mais um pouquinho. Se você der uma sossegada de, sei lá, segurar por 10 minutos, você não repete. Sim. Mas você vai na ansiedade do mesmo movimento rápido, você come mais. Eu prefiro, às vezes, comida por quilo do que self-service. Porque aí você come menos, né? Porque você coloca ali e você fala, não, vou ter que ir lá pesar tudo de novo, eu acabo agora o self-service, de repente, está passando, ou um rodízio, você come muito. Exatamente. Porque assim, a facilidade, né? Quando a gente come, demora para que o sinal de saciedade chegue no cérebro. E se a gente não dá esse tempo suficiente, a gente acaba comendo mais do que deveria. E quando a gente dá esse tempinho ali, às vezes a gente sente que nem precisa comer mais, né? Como fazer emagrecer de uma forma mais leve? Digamos assim, é possível? Sim, com certeza. Sem ser muito rígido a dieta e tal? Com certeza. É dessa forma que eu procuro trabalhar mesmo, sabe? Eu não gosto de dietas extremamente restritivas, então eu trabalho dentro do que a rotina da paciente me traz. Então eu sempre vou perguntar para ela o que você gosta de comer, o que você não gosta de comer, como é o seu dia a dia, né? Como são os seus horários, o que você já tem o hábito de comer, para que eu possa montar um plano alimentar que seja dentro ali do que ela já faz, né? Claro, fazendo as alterações que são necessárias, Sim. colocando nas quantidades necessárias, mas sem fugir muito do que ela já faz, porque tem muito esse mito, né, de que nutricionista só passa coisa cara, só passa coisa difícil de comprar, e não é dessa forma que eu trabalho. Então, eu tento trabalhar sempre dessa forma mais leve mesmo. Eu teria um desafio para te apresentar. Meu filho, ele tem uma dificuldade com salada e legumes. Uhum. Então, assim, ele é muito do tradicional, arroz, feijão e carne. Uhum. Então, uma dieta para ele, eu acredito que é um desafio. A gente tem que ir aos poucos. Eu já tive uma paciente, ela tinha mais ou menos uns 20 e poucos anos, e ela não comia nada de verduras, legumes, frutas. E a gente foi igual faz com criança mesmo, com uma introdução alimentar. Eu fui colocando algumas receitas para ela ir introduzindo aos poucos. Só que nesse caso dela, a gente teve que trabalhar junto com a psicóloga. Porque ela trazia várias questões, vários traumas mesmo da infância que impediam ela mesmo de comer. Mas a gente foi aos poucos até conseguir. Lógico que ela não come tudo, não é aquela variedade, sim. Mas ela conseguiu colocar muita coisa que ela não comia. E de repente, diante de uma receita que você passa para um paciente, você identifica ali uma média de emagrecimento que ele vai ter com aquele processo? Sim, geralmente a gente fala que uma média normal, uma média de perda de peso saudável é de 2 a 4 quilos por mês, tá? Sem que a gente faça restrições exageradas demais, geralmente é essa média que a gente costuma falar que é o normal. Associando com exercício? Sim, se associar com exercício, com certeza a perda é maior. Porque também tem pacientes, eu acredito, né, clientes que não devem gostar de praticar, né? Exatamente. Quando a pessoa chega e fala que não gosta, de início eu não exijo que ela faça exercício não, porque assim, eu já acho que é muita mudança para ela fazer, já tá mudando a alimentação, e aí já tem que começar a fazer um exercício, que é uma coisa que ela não gosta. Então a gente vai aos poucos, muda primeiro a alimentação, depois, quando ela percebe os benefícios ali de melhorar a alimentação, melhorar a saúde, ela mesma já vai querer começar a fazer algum tipo de exercício. Então, a gente vai incluindo isso aos poucos. E o que você me diz de alguns tipos de dietas de apenas um tipo de alimento? Tipo, fazer uma dieta só com carne, só com proteína, uma dieta só de salada. O que você me fala sobre isso? Tá, não sou a favor, porque eu acho que vai faltar nutrientes. Tá? Então, a gente precisa de nutrientes diversos que tem de vários tipos de alimento diferentes. É lógico que, às vezes, a gente pode entrar com uma estratégia um pouco mais restrita. Então, às vezes, vamos supor, a gente pode entrar com uma cetogênica, que é uma estratégia que é extremamente baixa em carboidrato, né?
Mas isso é por um período curto também. E mesmo assim, a cetogênica tem bastante salada, a gente consome bastante vegetais, né? Não é que tem só... tem algum carboidrato ali, Isso, não é só dieta da proteína, Sim. como muitas pessoas acham, né? Mas eu não acredito muito nessas dietas, igual tem gente que faz dieta da maçã, dieta do ovo cozido. Não acredito nessas coisas, não. Eu vi até um médico falando a dieta do ovo. Né? Apesar que o ovo é um alimento bem completo. Sim, mas não chega a ter tudo, né? Mas assim, digamos se você indicasse uma dieta, você suplementaria também? Porque eu acredito que dá até para comer um tipo de alimento, mas eu acredito também que precisa de um suplemento. Digamos ali, alguma coisa em pó, né? Sim. Normalmente, acabo suplementando. Geralmente, quando o paciente chega na primeira consulta, eu peço exames também, avalio. E aí, de acordo com os exames, também eu vejo o que precisa suplementar, né? E aí, de acordo com a alimentação dele também. Às vezes, alguma coisa que é deficiente na alimentação, a gente suplementa. Sim. E assim, o que você recomenda num suplemento saudável para tirar um pouco essa ansiedade antes da comida? Tem alguma coisa? Tipo uma cápsula, alguma coisa? Bom. Natural, logicamente, né? Geralmente assim, tem algumas coisas que a gente pode entrar, então tem magnésio, cromo, que são vitaminas mesmo, minerais, né, na verdade, que a gente pode entrar, que ajudam. E tem as fibras também, né, às vezes a gente entra com um sachêzinho de fibra para a pessoa tomar antes da comida, que reduz essa fome, então ajuda na saciedade e aí ela vai ter menos fome ali na hora de comer. Mas tem vários outros fitoterápicos também que dá para usar para esse sentido aí. Nós estamos aqui com a Marina, ela é nutricionista, ela está falando aqui de um processo de nutrição, atendimento do cliente, então você que está nos acompanhando, não esqueça de acionar o sininho para receber novas notificações. O Podcast do Boris é um canal onde nós trabalhamos com empresários, empreendedores que trazem case de sucesso e contando a sua história de como começou. Então, você que está acompanhando e de repente conhece alguma nutricionista que deseja entrar nessa área, encaminhe esse podcast para ela poder acompanhar. Nós temos também nosso patrocinador, Labrasa Burger, hoje o monstruoso com 200 gramas de proteína, uma hamburgueria aqui em Cuiabá, que está na Praça Popular. Lembrando que você tem o QR Code do podcast do Boris, que você consegue um desconto especial para você ir lá comprar, tanto no iFood como presencial. Mas vamos lá, Marina. Dentro desses desafios, e o que você me diz da rede social com esse processo de... Não vou falar só de engordar, porque também tem o inverso, é menor, mas tem, né? Porque assim, as informações, ela influencia muito, né? E o que você me diz das redes sociais no seu trabalho para o efeito não, digamos assim, o efeito contrário com as pessoas? Digamos assim, o visual de comidas, né? Toda aquela... Tem várias etapas, né? Digamos assim, a apresentação de comida que é muito boa, né? Mas também tem um lado contrário, né? Daquela pessoa muito perfeita. E também tem um lado que a pessoa, às vezes, ela repudia, né? Porque eu não sei se você chegou a tratar, né? Tem pessoas que... bulimia, né? Que ela come e vomita e começa, às vezes, por buscar emagrecer, né? Fica forçando o ato ali. E o que você me diz desse processo no seu trabalho, as redes sociais? Hoje a gente tem muita informação, né, na rede social e tem informações de todos os tipos. Tem boas informações, então tem bons profissionais que dão boas informações ali na rede social, mas por outro lado a gente tem pessoas que não são tão boas assim, que trazem realmente essas opiniões que são meio divergentes ali. Sim. Então, acabam forçando mesmo a pessoa a ter uma vida que parece perfeita, né? Então, muitas vezes pode levar essas pessoas a terem uma bulimia, uma anorexia, né? Um transtorno alimentar, acaba atrapalhando bastante. Porque assim, um processo de emagrecimento na sua área, né, como nutricionista, ele é um processo mais natural, né? Porque hoje tem já as cirurgias, que é um processo mais
radical, né? Porque você tem que retirar algumas coisas e fazer uma cirurgia no corpo, que pode ter problema por muito tempo, né? Que você vai ficar ali suplementando, porque seu corpo vai ser transformado. E você recebeu uma estrutura natural, de repente você muda tudo. Mas é o efeito de ter algo mais rápido, né? Porque assim, o que uma paciente, eu imagino, se eu fosse lá, o que você quer, o que você busca, né? Eu quero emagrecer o mais rápido possível. Todo mundo quer. O desafio é o tempo, né? E como conciliar isso? Porque assim, primeiro você tem que trabalhar a mente da pessoa para depois ela entender que é um processo. Sim. Isso é uma das coisas mais complicadas mesmo, porque muitas vezes vem pessoa assim, eu tenho um casamento mês que vem, então eu preciso emagrecer 10 quilos. Isso aí é difícil. E é isso mesmo, eu tenho que explicar para a pessoa que é um processo, porque eu não consigo trabalhar dessa forma, até porque, assim, se a gente fizer uma coisa muito radical, ela pode sim emagrecer, mas provavelmente depois ela vai ganhar tudo de novo. Provavelmente ela vai ter muita perda de massa muscular, o que não é interessante, porque aí vai vir a flacidez. Sim. Então, todo mundo quer emagrecer, mas ninguém quer ficar flácido, né? Todo mundo quer ficar ali bonitinho. Então, assim, fazer a pessoa entender que é um processo e que esse processo, às vezes, é demorado. E dependendo do corpo de cada um, do que essa pessoa já fez, de como tá o metabolismo dessa pessoa, às vezes pode demorar mais, né? Sim. Porque assim, eu imagino que só fechar a boca não vai ter o efeito que ela quer. Exatamente. Mas ao mesmo tempo também tem o desafio de fazer exercício, que às vezes ela não gosta. Mas é um processo. Eu falo por mim mesmo, porque eu até pratico exercício, só que o cotidiano às vezes não dá. Hoje mesmo, como a gente tem gravação, eu só fiz exercício de manhã. Mas o que eu estou fazendo? Rotina de manhã, porque eu sei que pelo menos alguma coisa eu fiz. Se deixar para a noite, ou vai o tempo estourar, eu chego em casa, não dá. Mas é o cotidiano, né? É aquela disciplina que muita gente não gosta, mas o ser humano só dá resultado se ele tiver disciplina. Coloque isso na sua cabeça que você vai entender que é a mais pura verdade que existe. Mas eu vejo as redes sociais, por exemplo, tem hora que você está assim, eu mesmo estou segurando, né? Tomando umas fibras para evitar a comida mesmo. Só que aí, de repente, você vê um negócio muito bom nas redes sociais, né? São informações, igual a gente vê um vídeo desse, de um hambúrguer desse, e aí você fala, nossa, eu não queria comer, mas aí tem algo que manda em mim, que é meu estômago, né? Então, eu vejo a rede social trazendo muitas informações e, às vezes, é algo que atrapalha em algumas coisas, mas eu ainda vejo o ponto mais crítico, tá, Mariana? É assim, é aquela famosa anúncio para vender, ou seja, de algo enganado, né? Que engana as pessoas, de repente, tipo assim, faz essa dieta que você emagrece. Eu vi mesmo. Tem muito. Em 3 dias, 3 quilos, 4 quilos, só comendo isso. Eu vi isso, ontem eu vi isso. Então, assim, eu vejo isso atrapalhando até os profissionais, porque parece que se você não ofertar algo daquele processo, você é inferior ou você não vale nada. O que você me diz de algum paciente que chega no seu consultório e chega e falando assim, mas eu vi essa dieta aqui e ele falou que emagrece tantos dias. Como rebater essa objeção? O que acontece às vezes nesses casos, as pessoas fazem esse tipo de dieta, vê que não dá certo, aí vem pra gente. Porque já viu que não funciona. Certo. Ou passa mal, ou abaixa demais a imunidade, ou tem o reganho de peso. Tem o famoso estrelinha, você começa a ver estrelinha. Exatamente. Eu já fiz umas dietas mais pesadas e infelizmente você vê que é complicado. Esses tempos eu atendi uma paciente que ela tinha ido num local onde ela fez uma dieta extremamente restritiva e ela começou a ficar muito doente porque a imunidade dela baixou muito e o pior, ela não perdeu peso. A dieta foi tão restritiva que provavelmente estava abaixo do que ela precisava ali da taxa metabólica basal dela, então não emagrece. Então, assim, acontece muito disso, mas é assim, isso é uma coisa que eu até já falo nas minhas redes sociais. Eu não faço milagre, então eu trabalho com um tempo maior de acompanhamento para fazer, é um processo mesmo, porque aí já nem chega muito aquela pessoa que quer um milagre, né? Mas vamos lá, você nutricionista é a única da família?
Sim. Como é que é chegar os parentes? Porque assim, ó, eu vejo esse desafio. Como consultor, né? Sempre os colegas falam assim, André, mas tá muito difícil ter empresa. Me dá uma dica, me dá uma ajuda. Como é que é isso na nutrição, né? Os parentes chegando e falam, tô engordando muito, me passa uma receita. Como é que é isso? Isso é em qualquer lugar. Até no Uber, se o Uber perguntar o que a gente faz, falar que é nutricionista, ele vai pedir Me dá a dica. receitinha. Ele vai pedir, vai falar, nossa, eu tô precisando emagrecer. É sempre assim. E aí na família tem aquelas coisas de preciso emagrecer, ou perguntar quantas calorias que tem isso aqui, ou pode comer isso aqui. Você tem que ser um Google, né? Tem que saber tudo de cabeça, caloria de tudo. E a gente não sabe, né? Não tem como. Ou então ficar observando o que eu estou comendo. Isso que eu acho o pior, né? Porque parece que você não pode comer nada, porque você é nutricionista, você tem que ser perfeita, né? E todo mundo sabe que a gente tem as nossas exceções, né? Sim. E é normal. Então, tem muito disso mesmo, tanto em família quanto em amigos. Mas e como é que você sai dessa saia justa? Eu finjo que não é comigo. Eu dou risada, vou levando. Não levo muito a sério, não. Eu tenho até um sobrinho que está se formando em medicina e todo mundo já fala assim, não, pode deixar que agora eu vou ter um médico particular. Né? E eu vejo, na minha profissão mesmo, o pessoal sempre chega assim, mas e aí? Quando vê, eles estão querendo uma informação. Aí a gente fala o seguinte, bom, vamos fazer o seguinte, vamos marcar uma reunião, que aí a gente vai tratar disso lá no escritório, porque agora eu não estou trabalhando. Só que assim, tem hora que insistem, né? E eu acompanhei esse final de semana atrás aí, a gente estava em uma reunião familiar e tinha um advogado que a pessoa ficava só perguntando, mas o que eu faço? Não sei o quê. Então assim, as pessoas, as famílias e os amigos às vezes misturam muito isso, né? Sim. E querem o 0800, né? Infelizmente tem uma vantagem que pelo menos eles, eu acredito que sim, tem um lado bom que eles confiam em você também como profissional, só que nem tudo é só falar, né? Nem tudo é só olhar a pessoa e falar, não, faz isso. Com certeza, a gente... Por exemplo, na consulta é basicamente 1 hora ali para você perguntar um monte de coisa, isso, às vezes avaliar exame, fazer a bioimpedância, né, para avaliar como que tá ali a questão de gordura, massa muscular. Então, assim, tem muita coisa que precisa avaliar, não é simplesmente virar e perguntar o que eu faço para emagrecer, né? E o pessoal quer sempre assim, né, a receita pronta, né? Só fazer isso aqui, tô bem, tô feliz. E deixa eu te falar, não sei se você acompanha, mas eu acredito que hoje é uma prática. Existem as canetas para diabetes que também dá uma segurada no excesso de comer, né? Como você vê isso? Porque assim, ela tem uma certa restrição, mas também tem como comprar sem uma receita médica. Sim. Como você vê isso aí na sua área? Hoje ficou bem complicado por isso, porque qualquer um pode chegar na farmácia e comprar. E aí, por exemplo, eu já atendi paciente que comprou, e aí lá na receita estava falando que era uma dose, e ela falou assim, não, mas essa dose aqui não vai fazer efeito, vou colocar uma dose maior. E aí ela colocou a dose maior e foi parar no hospital por conta disso. Então, assim, eu não sou contra, né, todos os tipos de medicamento para emagrecer, né, incluindo essas canetas. Mas eu acho que precisa de um acompanhamento, então nesse caso eu preciso de um acompanhamento médico, né, para o médico prescrever e acompanhar durante todo o processo do uso, e tem que ter a mudança de hábitos do mesmo jeito. Então não adianta só você usar a caneta se não mudar a alimentação, se não praticar exercício físico, porque depois que você parar, vai voltar tudo de novo. E o pior, né, que a gente vê até médicos falando isso. O seu corpo, ele fica com aquela deficiência, então ele vai buscar ela, só que ele não tem uma limitação, só chego ali e paro, ele vai continuar. Então, até você ver que você já passou do peso de novo, pode ser que você passou até do que você estava. Né? Eu busco até me reeducar sempre de uma forma mais natural, porque senão se você ficar em medicamento, o medicamento sair, você pode voltar. Volta tudo de novo. Eu vejo essa dificuldade. Mas dentro da nutrição, na sua área, nos seus atendimentos, teve um perrengue, uma situação, o que você pode nos contar aí? Porque assim, sempre tem algo cômico, mas algo diferente que acontece, né? Tá, o que acontece muito é de, por exemplo, vai casal ou vai mãe e filha na consulta e aí começa
a brigar ali na minha frente, né? Porque eu faço a pergunta e a pessoa responde e o outro fala assim, não, mas não é bem assim não, você come tal coisa. E aí começa a entregar um ao outro ali. Isso acontece muito. Eu acho que é uma das coisas mais O que você, digamos assim, você está atendendo, normalmente eu vejo que funciona assim, né? Um profissional começa a atender uma pessoa da família e ele acaba atendendo a família inteira. Eu falo porque em casa nós somos assim, né? Vai no médico, já leva todo mundo que resolve todo mundo. E você vê um detalhe nesse atendimento. É mais com marido e mulher ou com mãe e filho? Que tem essas divergências assim que acontece de tipo assim, não é assim, é desse jeito. Eu acho que com marido e mulher é pior. É pior? É pior. Eu acho que acontece mais. Quem finge que come certinho e não come mais, um homem ou uma mulher? Vou falar pra você que o homem, ele na hora que ele erra, ele fala mais do que a mulher. A mulher às vezes dá uma segurada, né? Não quer abrir o jogo. O homem, ele demora mais pra realmente agir. Então, geralmente a mulher vai primeiro, ela faz todas as mudanças e o homem, não quero ir, demora mais. Mas na hora que o homem vai, ele decide e ele faz melhor do que a gente. Entendi. Assim, eu vejo o atendimento, né, diferenciado entre homem e mulher, que o homem, que eu escuto muito, tá? O homem, se ele falar que vai fazer, ele é mais fiel em fazer. Sim. Só que a mulher busca mais isso, né? Isso que às vezes eu não entendo, porque assim, a mulher ela sempre ela vai mais ao médico, ela vai mais atrás de recursos. Mas ao mesmo tempo eu acredito que uma dificuldade é o lado emocional. É emocional, exatamente. Porque nós tivemos algum podcast aqui também falando sobre o lado emocional feminino. E a mulher, ela carrega uma carga muito complexa. Quem tem filho, né? As mães. Porque às vezes ela é mãe, ela é esposa, ela é empresária e também, talvez, né, dona de casa. Então, ela não consegue desligar nesses momentos. Então, qualquer coisinha ali influencia em tudo, né? Sim. E o homem ele é mais na caixa, né? O famoso assim, não, agora eu estou trabalhando, é só a caixa do trabalho. E em casa, deixa explodir. Na hora que eu chegar lá, eu resolvo. Então, é mais fácil. É bem isso mesmo. A mulher, ela tá aqui trabalhando, mas ela tá pensando no filho que ela tem que buscar na escola, ela tá pensando na roupa que ela tem que lavar, ela tá pensando em tudo, né? O homem não. Aí você tem que receituar uns chazinhos. Como é que você faz isso? Para dar uma segurada nisso. Logicamente tem o lado hormonal que você precisa ver, né? Mas assim, existe alguma coisa que você pode falar, não, vai diminuir? Sim, a gente trabalha tanto chás quanto a parte de fitoterápicos também, que podem ajudar nessa parte de suplementação, que podem ajudar a dar uma acalmada, né, melhorar a ansiedade, eles podem ajudar bastante. E o sono? Isso, o sono influencia demais, inclusive no emagrecimento, né? Então, isso é uma coisa que eu bato bastante nessa tecla, né? Eu trabalho bastante isso no consultório, nas redes sociais. Eu falo que a gente precisa dormir bem e não é só deitar, precisa dormir, realmente relaxar, acordar descansado, né? Isso é extremamente importante. Eu já tomei aquele, tem em casa, né? Molungum, né? Molungum, excelente. Eu gosto muito dele, só que assim, tem dia que você tá tão acelerado que parece que ele não funciona, né? Porém, eu entendi também, não adianta só tomar um dia. Normalmente, para mim, eu consigo ter um efeito 2 a 3 dias tomando para ele começar. E realmente teve uma vez que ele fez um efeito que eu desmaiei, acordei até meio mole, assim, porque ele tem um efeito muito bom, relaxante muscular, né? E tem toda a questão da higiene do sono que a gente fala, né? Evitar o uso de telas à noite, porque hoje em dia quase todo mundo deita e fica lá, né? No celular, ou tem uma televisão no quarto. Então, isso atrapalha bastante a produção de melatonina também. Acaba que isso dificulta muito. Então, a gente trabalha toda essa parte de higiene do sono, tirar as telas antes de dormir, ter o horário certo para dormir, o horário certo para acordar, né? Usar esses chás também. Isso tudo influencia ali na melhora do sono. Eu, como faço caminhada, eu acordo 5 horas da manhã e eu faço caminhada nesse horário. Então, assim, depois das 10, o olhinho já dá uma baixada. Já, tipo assim, o corpo vai... Quando eu chego 10, né? Se eu deitar no quarto, eu não vejo filme. Eu falo até pra minha esposa, vamos ver filme? Vamos.
Só mesmo para fazer um social ali, mas não vai. Deitou, dorme. Na cama não tem jeito. Ainda bem que eu sou assim, só que é o contrário, ela já não. Né? E eu vejo que algumas mulheres reclamam do sono. Sim. É uma característica que as mulheres têm de realmente dormir menos ou não é uma regra geral? Eu acho que é por conta dessa questão de que a gente falou da preocupação, né? De não desligar. Então ela deita e ela tá pensando o que ela tem que fazer amanhã. Então isso acaba dificultando bastante o sono. E é verdade que é uma cabeça cheia de fio descascado? Porque a mulher, assim, do nada, né? Eu que tenho esposa, casado, já vou fazer 19 anos de casado, então, assim, se lembrar de alguma coisa, azeda o dia todo. É isso mesmo? A mulher é assim? Acho que é. Porque o homem, assim, ele evita, né? Mas ele não fica tão aflorado. A mulher tem uma memória muito mais aflorada. Eu mesmo, você fala assim, o que você comeu ontem? Não sei. Lembro. Coisas que eu presto muita atenção, eu lembro. Mas eu vejo que a mulher, ela traz mais detalhes em tudo, né? Sim. Em tudo. E eu acho que isso é bom, né, de um lado, mas aí vem por aquele outro lado é ruim, de se preocupar com qualquer coisinha, né? Tudo. Tá preocupada com o que já passou e com o que vai vir ainda, né? É isso aí. E algo que a gente trabalha também como treinamento, o Enneagrama, até o que eu estava falando para você, isso a gente identifica nas personalidades. Um exemplo, tem pessoas que elas são mais detalhistas. E aí você vai ver até como ela começa a contar da vida dela. Aí ela vai trazer números, ela vai trazer detalhes. E tem outros que só vai falar sim ou não. São práticas. Então a gente tem que identificar isso. Eu imagino que ia te ajudar muito essa ferramenta, porque de repente você entender até como esse cliente está falando, como ele é, porque aí você vai ter que entrar na vibe dele, ou seja, trazer dentro do que ele entende, porque às vezes a gente fala muito, tem pessoas, eu mesmo não gosto de pessoas que falam demais. Então aí eu começo a ser mais direto, seco. Aí a pessoa, nossa, ele tá bravo, tá? Não. É porque assim, é mais rápido, entendeu? Tipo assim, vamos fazer uma consulta? Vamos. O que você precisa? Isso aqui eu vou te trazer. Agora, se eu ficar, não, olha, hoje eu não vou poder, eu já fico louco com isso. Mas é a personalidade. Sim. E entender as pessoas que é o detalhe. Sim. Até num processo de venda, eu imagino que você passa por isso, porque você tem que fazer um diagnóstico dessa pessoa para sugerir algo. E ela não vai te falar tudo. Não. Aí é você que tem que ter o desafio. Tem que entender a pessoa, exatamente. E dentro dessa nutrição, né, você é cobrada como sendo um exemplo de vida? Muito, muito. Isso é uma coisa que até chega a pesar, assim, pra gente, né, como nutricionista, porque você não pode sair da linha ali um pouquinho que tem essa cobrança. Então, você tem que estar sempre com o peso em dia, tem que estar sempre comendo tudo saudável. E a gente sabe que tem várias outras coisas que podem influenciar também. É lógico que eu acredito também que sim, a gente tem que ser exemplo, né? Não adianta eu querer falar uma coisa e fazer outra. Eu acho que isso é hipocrisia, né? Mas tem outras coisas que podem influenciar. A gente sabe que tem aí parte hormonal, às vezes tem um emocional. Mas o cliente não tá nem aí com isso, né? Ele vai te julgar. Hoje, as pessoas... Vai julgar pela aparência. Vai pela aparência. Na verdade, você vende a aparência que você tem. Aí depois você vai entender outras coisas, mas aparentemente é o que eu vejo, o que eu ouço. Exatamente. Né? E eu vejo que a sua profissão, eu ainda falo pior que a sua. É o preparador físico ou o personal. Eu vejo assim, eu mesmo sou um julgador. Vou falar para você. Se eu olho uma pessoa, eu imagino que ela tem que ser a minha referência. E não precisa, mas o mundo traz isso, né? Porque assim, também, o que ela sabe é independente se ela tá aquela coisa, acima tá do peso ou não. Mas faz sentido, sim, eu concordo plenamente. E eu imagino, né, um desafio, né, que hoje você tem que virar uma blogueira, né? Porque, querendo ou não, hoje, na sua área, o povo quer saber o que você faz no seu dia. Quer saber o que você come, quer saber tudo. Tá, como é que é só... Aí você fala assim, não, come assim. Então, eu acredito que você deve... Eu não acompanhei todo o seu Instagram, mas eu acredito que hoje eu vejo muitos profissionais dando várias dicas do cotidiano e realmente vivendo
o que você apresenta, né? Sim. Mas às vezes ela é muita dúvida e às vezes você pode resolver essa dúvida até mesmo com combinações de alimento, né? Então, assim, virou uma blogueira mesmo, né? Porque você tem que demonstrar, mas isso ajuda seu cliente também, né? Sim, com certeza. Ajuda quem já é cliente, quem quer ser cliente. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que as redes sociais hoje vieram para ajudar mesmo a gente. Então, às vezes a gente acha meio chato, né? Ter que ficar o tempo inteiro postando ali, mas eu gosto. Eu acho legal. Bom, vamos lá. Dentro da família, você é casada ou solteira? Eu sou solteira. Solteira. Mas assim, do nada você fala, não, peraí, eu tenho que postar, eu vou comer, né? Você fala, não, peraí que eu tenho que dar uma postada. Isso acontece? Acontece, mas a pessoa já está acostumada. Já. Porque querendo ou não, a pessoa fica curiosa, né, do seu dia a dia. Eu vejo uma dificuldade até na minha profissão, porque assim, eu lido muito com empresários e às vezes ele vem falar de um problema financeiro que eu não posso dispor. E até mesmo falar, não, mas você tem que expor o seu cotidiano. Gente, eu vou para uma reunião, meu celular nem toca. Porque, de repente, você está ali, o cara está com um problema sério financeiro, sem recurso, e ele não vai assumir isso. Imagina eu tirar uma foto, eu estava com a reunião com a pessoa. Aí você fala, aí um outro vem perguntar, o que você estava fazendo? Eu estava fazendo algo financeiro com ele, não dá. Mas o seu caso já é muito legal e divertido. E tem dicas muito interessantes, até mesmo em lanches, né? Sim. Eu acompanho alguns que combinações de lanche, porque assim, de repente você fala, eu vou fazer uma pizza. Mas aí tem glúten, tem tudo, então vou fazer o seguinte, mas dá pra fazer uma crepioca. Sim. Que não que é menos calórica, mas ela é mais saudável. Dá pra fazer ela como uma massinha de pizza ali, né? Sim, dá. A gente consegue fazer muita receita legal hoje em dia, assim. Tem muita coisa que dá que é gostoso e que é saudável, né? Só que, mesmo assim, eu falo que isso aí que você falou é interessante. Às vezes a gente tem que tomar cuidado, porque nas redes sociais tem muita receita que se diz mais saudável, mas que, na verdade, é muito calórica. Então, dentro do processo de emagrecimento, a gente tem que ter cuidado, né? Um exemplo, eu vejo, eu gosto do açaí, mas ele é bem calórico. Bem calórico. Só que o sorvete ele é muito mais problemático, ele tem mais química, mais porcaria, né? Sim. Que é considerado o segundo pior alimento, o sorvete, é isso mesmo? Esse sorvete, principalmente esse sorvete de máquina, esses são bem ruins mesmo. Hoje em dia a gente já tem opções melhores, né? Que são esses sorvetes artesanais. Que acabam... Lógico que ele vai ter muito açúcar do mesmo jeito, tudo, mas ele tem menos aditivos, né? Do que esses outros. E dentro desse processo aí, como é que você consegue criatividade para inventar comidas saudáveis, mas balanceadas? Como é que você faz isso? Ou você vai atrás de livros, receita? Ou... Sim, também. Receitas, nos livros, né? Internet, inventando, às vezes é inventando mesmo ali, criando alguma coisa que a gente vê e vai fazendo até sair uma receita legal. Às vezes a gente erra, normal, às vezes sai alguma receita que não sai boa, mas a gente vamos vai lá, testando. De repente você viu, né, um videozinho no Instagram e aí você fala, não, será que isso é verdade? Você testa? Às vezes eu testo. Tem muita coisa que eu salvo e acabo não testando, mas tem muita coisa que eu testo, sim. Legal. E dentro de uma alimentação saudável, é indicado um suco nisso? Porque assim, a gente escuta várias coisas sobre o suco, né? Mesmo ele sendo integral e tarará, o que você me diz sobre isso? Porque tem mitos, tem verdades, mas eu quero saber de você. Tá. Qual que é a grande questão do suco? Ele normalmente tem uma carga de carboidrato e de calorias alta, né? Então, por exemplo, para a gente fazer um copo de suco de laranja, a gente não usa só uma laranja, a gente usa 3 a 4 laranjas. Então, tem uma quantidade de calorias grande. Então, não é que não dá para encaixar. Então, ele é saudável? É saudável. Mas se a gente fala no processo de emagrecimento, às vezes a gente tem que tomar cuidado. Porque ele pode sim atrapalhar. Então, é o que eu sempre falo. Dá para incluir no plano alimentar se a pessoa não... Tem gente que não consegue comer sem beber suco. Sim. A gente inclui, mas talvez eu vou ter que tirar de outro lugar. Então, talvez a pessoa vai ter que comer menos arroz, talvez é um pão que eu vou ter que tirar,
porque eu tô incluindo mais carboidrato ali com esse suco, né? Eu vi até hoje no Instagram, eu até tava mostrando o pessoal ali, um pacote de Doritos era equivalente, não sei se é 5 ou 6 hambúrgueres médios. Ele é bem De calóricos, né? E assim, é algo que eu mesmo, uma sentada, você fica ali, creu, quando vê, já foi um pacote de Doritos. Sim. E você deixaria de comer várias coisas que às vezes você não conseguia comer de uma vez só. E você absorve isso, né? E fora, né, não só calorias, né? Querendo ou não, você não deixou nada de bom no seu corpo, né? Sim, é só aditivos que tem ali, né? E é tão bom, né? Porque é gostoso, né? Teve uma viagem que eu fui pro Rio de Janeiro e tinha salgadinhos, eu fiquei com fome. E aí aquele tédiozinho ali, eu falei, não tô com sono, porque eu não sou de ficar dormindo de dia. Falei, eu fiquei comendo. Eu cheguei com uma cólica. Meu Deus, eu nunca vi um negócio daquele. Eu falei, nunca mais eu como esses negócios. Porque é muita porcaria, Sim. né? E assim, eu vejo um detalhe também, Marina. Quanto mais saudável você fica, mais sensível você é. Por quê? Na verdade, o que acontece? As pessoas, quando comem mal, quando elas têm hábitos ruins, elas estão acostumadas a sentir mal. Então, às vezes, a pessoa todo dia, a pessoa tem um intestino que não funciona, a pessoa Sim. tem dor de cabeça todo dia, a pessoa tem uma indisposição muito grande, só que ela já nem observa mais, porque para ela aquilo é normal. Quando ela passa a ter uma vida mais saudável, ela passa a se sentir bem. Ela Sim. não tem mais esses sintomas. E aí, na hora que ela come alguma coisa diferente, ela sente. Não, eu falo para você. Eu sempre busco o mais saudável possível, mas assim, você fica muito sensível a qualquer coisa. De repente, você comeu um negócio, a barriga já começa a dar umas pontadas. Fala, gente... E não era assim. Mas eu vejo também que tem as barreiras, né? Que a gente vai absorvendo de porcaria. O glúten é uma barreira, né? E outras coisas que segura esses efeitos, né? Porque assim, eu não sou muito fã de pastel, mas se eu comer é complicado. E tem a hora que, vamos, aí você acaba comendo gente, pra quê, né? Pra quê? O shoyu mesmo, a comida japonesa eu gosto. Só que se eu bobear com muito shoyu, meu Deus, o meu estômago vira um negócio. Porque o sódio, né, muito ele forte. É muito sódio, ele tem glutamato, o shoyu é bem ruim mesmo. E aí você acaba ali, né, você molha uma vez, vai toda... Acaba usando muito, né? Você usa muito, então assim, tem coisas que você vai vindo pro natural, mas ele fica sensível Sim. a qualquer coisa. Fritura, o excesso, algumas carnes mais pesadas, eu já não como a gordura, mas às vezes, um exemplo, a carne suína, por si ela tem mais, né? E Sim. ela tem para mim, ela tem um efeito muito pesado. O bacon, né? Coisas assim, então traz isso. Mas você falar para um paciente, né? Que você não vai passar um suco, mas ele fala assim, não, mas e uma Coca Zero? Pode? Como você diz algo que ele entenda? Isso é uma polêmica grande, né? Às vezes, dentro do emagrecimento, às vezes a Coca Zero acaba sendo melhor porque ela não Sim. tem caloria, né? Mas ela não é nada saudável. Exatamente. Dependendo, se a pessoa fala pra mim que ela quer tomar alguma coisa todos os dias, eu prefiro incluir o suco no plano alimentar, já calculado ali dentro, do que ela tomar Coca todos os dias. Agora, se for uma coisa esporádica, não, eu vou tomar quando eu vou num almoço diferente, ou vou num evento, num aniversário, aí não vejo problema, não, em ela Sim. tomar uma Coca Zero. É porque tem pessoas que ele criou um hábito, né? Criou um hábito. Ele só come com refrigerante. Exatamente. E eu falo que isso está muito ligado com a má mastigação. As pessoas não mastigam direito e ela precisa de um líquido para engolir a comida. E até mesmo para ajudar na digestão depois, Sim. né? Porque assim, você toma uma coca, ela desentopia, Exatamente. né? Vai ajudar nisso. Mas assim, eu até estava falando com a doutora, qual é a regra ideal do mastigamento? O que você recomenda? Para uma criança, eu lembro de falar, de 30 a 40 vezes. Como é que você diz? É uma coisa que eu não costumo falar, tem que mastigar tantas vezes. Assim, porque a pessoa, ninguém vai ficar ali contando. Mas a gente tem que mastigar até virar uma papa mesmo. Exatamente. É isso. E aí uma coisa que eu sempre dou de dica na hora que
colocou a comida na boca, solta o garfo. Mastiga bem, porque as pessoas têm o hábito de comer assim, né? Nem solta o garfo, vai só enfiando na boca. Então, colocou, solta o garfo, mastiga e vai comendo. Então, assim, o ideal é que para as refeições principais, por exemplo, almoço e jantar, a gente leve pelo menos 20 minutos para fazer essas refeições. E a maioria das pessoas, tem gente que faz em 5. Eu acho que até menos, eu já fiz. Exatamente. E deixa eu te perguntar, dentro da sua área, né? Qual foi o maior aprendizado na nutrição que você teve, assim, de repente falar assim, olha, é algo que a profissão me ensinou na prática? Tá, eu acho que hoje, 2 aprendizados, assim, primeiro é lidar com as pessoas, né? Porque são pessoas totalmente diferentes que chegam, então a gente tem que aprender a lidar com cada um. E uma coisa que eu aprendi muito na prática é essa parte de ser empreendedora mesmo, porque isso a gente não aprende na faculdade. Não, só na prática. Exatamente, principalmente na área da saúde, porque é como se fosse feio vender, né? Sim. Então a gente tem que vender, a gente tem que fazer gestão, a gente tem que fazer marketing, e isso a gente não aprende em lugar nenhum. Uhum. E eu vejo até falando, né, sobre o Instagram, né, de poder postar o cotidiano, né, porque uma nutricionista ela tem que postar para trazer exemplos, né, e dicas, né, que isso ajuda, mas querendo ou não, ninguém te ensinou a fazer isso, você vai aprender na prática, né, ser a famosa blogueirinha e agora uma blogueirinha profissional, mas eu vejo que a área da saúde melhorou, né, porque antes não podia se fazer nada. Mas o nosso ainda tem muita coisa que ainda não tem pode. restrições. Tem. Por exemplo, a gente não pode postar antes e depois, a gente não pode postar marcas, Entendi. Tem muita coisa que a gente ainda não pode fazer. Certo. E você vê dentro da sua área, né, qual é o, digamos assim, o ponto mais, deixa eu ver aqui, desafiador? É trazer o cliente para dentro do consultório ou buscar esse cliente em algum lugar? Tipo assim, de repente você fez uma campanha ou fez algum processo para ele vir no seu escritório, no seu consultório ou buscar ele, a captação. Qual que é o desafio que você tem? Eu acho que hoje é captação. E você usa alguma coisa para captar? Rede social mesmo. Só rede social. Uhum. E às vezes eu faço, né, algum evento, alguma coisa assim. Porque, um exemplo, eu até te conheci num grupo de network, né? Que lá você realmente está apresentando. Exatamente. Mas assim, porque a área da saúde não tem como você bater numa porta e falar, eu sou nutricionista. Não tem. Né? Fica até feio, parece que você está passando fome, aí o cara não vai te classificar como uma profissional. Exatamente. Mas hoje tem ferramentas, mas assim, é um desafio, né? É um desafio. E até assim, igual a gente estava falando, eu não posso chegar numa pessoa e falar assim, você está precisando de um nutricionista. Não posso. É a pessoa que tem que querer, né? Falar, não, você está gorda, eu resolvo o seu problema. Exatamente. Já pensou? Não posso. E a mulher, eu falo para você que está aqui na minha frente, ela não gosta de receber nenhum tipo de comunicação assim, né? Tanto de idade, como de gorda, magra, peso, porque ela se sente ofendida. O homem não tá nem aí, porque ele não fica preso a isso, mas é o perfil dela, né? E de repente você fala assim, olha, eu resolvo o seu problema, imagina. Não dá. Não tem como. Tem que partir da própria pessoa, né? Agora é interessante quando você vê ela falando de alguma coisa, você poder contribuir, né? Sim. Mas não indicar direto, porque assim, às vezes é mais fácil na nossa profissão, porque a pessoa fala assim, eu tô com deficiência para vender. Eu falei, não, eu consigo resolver seu problema, mas eu não tô afetando o íntimo, o pessoal dela, né? Sim, com certeza. É meio complexo isso, né? E às vezes você olha assim, não, tô falando com a nutricionista, eu imagino, aí você fala, não, já fica pensando, gente, ela deve estar me achando gorda, sabe que as pessoas acham que a gente tá sempre avaliando, né? A mesma coisa na hora de comer, a pessoa se eu vou em algum restaurante com alguém, a pessoa acha que eu tô sempre avaliando o prato dela. E na verdade não, né? A gente tá ali, não, você tá vivendo o processo como ela, exatamente. Né? Mas porque assim, é algo que a gente trabalha muito nos treinamentos, né? Tudo que eu falo, às vezes, de você, condiz a mim.
que no meu oculto eu não falo. Ou seja, é mais fácil eu falar, olha, você é assim, mas na verdade eu estou falando de mim mesmo. Eu tenho algo em mim que me incomoda e eu solto e eu uso você para isso. E eu vejo que o emagrecer não é muito fácil a gente admitir isso. Não porque o processo é complexo, mas é porque assim, parece tão simples, mas pouca gente consegue. Por quê? Porque requer essa questão de mudança de hábitos mesmo. A pessoa tem que sair ali da zona de conforto, né, dela. Sim. Então, tem que mudar uma coisa que ela vem fazendo há muito tempo. Então, por isso que não é... E principalmente, eu falo que até que o emagrecer não é difícil. O difícil é o manter, né? Essa que é a parte mais difícil. E normalmente um paciente, né, um cliente seu, você acompanha, o que você recomenda? Eu fiz um processo, um exemplo. Você me fez uma receita lá, e eu quero descer 10 quilos e eu consegui isso. O que você recomenda para me permanecer? O ideal é você fazer o quê? Fazer uma nova consulta há quanto tempo depois? Tá, geralmente depois que já passou, né, pelo processo, a gente vai só acompanhando. Então isso vai depender muito de cada caso, mas ali no início a gente espaça a cada 2 meses, depois a pessoa pode vir a cada 6. Se ela estiver bem, ela vai embora tranquila. Mas assim, você dá uma dica para ela acompanhar com balança? Que dica que você dá para ela, digamos assim, para ela pelo menos buscar permanecer nisso? Sim, com certeza, ela vai avaliando, né? Às vezes balança nem tanto. Eu falo que o peso não quer dizer muita coisa, mas assim, é se avaliar mesmo. Se olhar espelho, eu falo que foto é muito legal pra gente avaliar. Roupas, né? Então, tô vendo que minha roupa tá ficando mais larga. Peraí, tem alguma coisa que tá, né? Porque assim, quem tá na academia, né, fazendo algum tipo de exercício, ela faz a inversão de massa magra. Ganha massa, isso. Então, o peso não vai descer tanto, né? Então, às vezes, por isso que o peso de balança mesmo não quer dizer tanta coisa. Mas é um termômetro? Sim, é um termômetro, com certeza. Não dá pra gente descartar também. E dentro do acompanhamento que você tem como nutricionista, já atendeu parente? Já. Já? Já. É mais fácil, mais difícil ou é pela personalidade? Depende da pessoa. Depende da pessoa. Tem gente que é tranquilo, tem gente que segue certinho. É mais difícil assim, igual quando a gente vai no churrasco da família e fica aquela coisa, né? A pessoa fica ali, aqui, Nutri, tô comendo, não sei o quê. Tem as piadinhas, né? Sim. Mas depende da pessoa. Se ela for uma pessoa disciplinada, é tranquilo, não tem problema não. Mas dentro da rede social, você assume algumas fragilidades? Sim. Como profissional? Sim. De vez em quando, sim. Como, por exemplo, eu falo muito da questão da atividade física. Para mim, eu faço, mas não é uma coisa confortável. Eu falar assim, nossa, eu gosto, eu nasci gostando. Não. É uma coisa que eu tenho que ter disciplina para fazer. Não, mas e na comida? Na comida? Digamos assim, algo que você come que, digamos assim, não é o correto, mas você come. Sim, de vez em quando eu posto. Tô comendo um sanduíche, às vezes tô mas comendo sanduíche é bom. Um doce, alguma coisa. Porque isso, eu acho que isso faz parte. Não adianta a gente... Sim. Uma pizza, não tem como. Exatamente, você vai ter que comer. Faz parte da nossa vida, né? Até porque se a gente tira totalmente isso, é igual eu falo. Depois, uma hora você não vai aguentar. E aí vai vir o reganho de peso. Então... Mesmo no processo de emagrecimento, eu acho que as exceções fazem parte, né? Existe o dia do lixo ou a refeição do lixo? Como é que é isso? Eu não trabalho com o dia do lixo. Eu acho que existem as refeições que a gente pode fazer... Abertas, livres. Isso. Eu falo que pelo menos, no mínimo, 80% do plano alimentar você tem que seguir. De 80% a 90%. E ali você tem seus 20% ou 10% para fazer as exceções. E dentro do que você come, você busca ser muito mais natural ou equilibrada? Como assim? Buscar coisas mais naturais ou coisas que dê menos calorias na sua você como pessoa, a Marina mesmo? Eu acho que as duas coisas. Eu acho que hoje em dia as duas coisas, assim, depende muito do período. Então, assim, se eu tô querendo emagrecer, eu vou buscar tentar coisas menos calóricas, mas eu sempre vou pelo mais natural. Então, assim, eu evito, por exemplo, coisas industrializadas, diet, light, essas coisas não.
Então, eu sempre vou pelo que é mais natural mesmo. E ali, legumes, verduras, frutas, carne, ovos, é o que faz, é a base da minha alimentação, né? Mas você não é daquela que ama salada, né? Eu gosto bastante. Porque eu tenho uma amiga que ela, não, eu amo salada. Eu falo pra você, eu não amo salada. Eu amo picanha, mas eu como salada, entendeu? Porque assim, falar que salada é gostoso, não é. A gente aprende a comer, se adapta. Eu mesmo como salada sem sal, né? Para evitar um pouquinho, porque tem. Mas assim, falar que eu gosto, agora, ó, algumas folhas, igual o alface americano, eu já acho mais gostoso. Eu também gosto mais do alface americano. Entendeu? Então, assim, você tem tem algo mais atrativo, Sim. mas falar que eu amo, eu gosto, não. Só que eu busco o saudável. Que, querendo ou não, é igual café. Toma café. Eu tomo café sem açúcar. Mas se tiver açúcar, quando vários clientes me entregam, eu tomo. Não é a minha preferência, mas falar que o café sem açúcar é gostoso, não é. Ah, eu gosto. A gente aprende a tomar. Mas acho que é isso. Você Não. aprende que já pra mim é gostoso. Mas é gostoso, é um suco de laranja. Agora, o que é gostoso? Suco de laranja ou café? Não, suco de laranja. Sim, né? Porque acho que assim, hoje eu vou no café. Acho que hoje em dia eu já vou no café. O suco de melancia. Não, sem pôr açúcar, só o natural. Mas assim, aí não, é sim. bom também, com certeza. Agora, você falar assim, não, mas... e tem pessoas que ainda falam assim, né? Eu não confio em pessoas que tomam café sem açúcar. Porque que realmente o café já é amargo. Só que eu vejo o benefício. Então, assim, eu vejo uma dificuldade nas comidas em identificar o gosto sem ver o benefício. Sim. Porque assim, nem tudo é muito gostoso. Mas aí o benefício, ele equilibra, então você começa a gostar. É isso. Né? Existe um ditado que fala, né? Crianças fazem o que gostam, adultos fazem o que é necessário e é preciso. Exatamente. Então a gente tem que entender isso na alimentação, que é um desafio. Eu mesmo já fiz alguns... na época da na época da faculdade, eu fiz eu não sei se foi quantos dias, acho que uma semana sem sal, para ver o que o fisiculturista faz. Gente... É difícil, né? É complicado. Então, assim, o arroz é doce, tudo é doce. O carboidrato é doce, né? E aí você vai comer uma carne sem nada. Jesus amado. Mas por que eu quero falar isso para você? Você já testou algo antes de oferecer ao seu cliente? Sim, normalmente eu testo tanto parte de suplementação quanto parte de dietas mesmo, alguma estratégia diferente. Então, vou aplicar alguma estratégia, eu testo para ver como que é ali o efeito, para ver se é muito difícil de fazer, né? Para tentar ter noção do que a pessoa vai sentir. É claro que cada organismo reage de uma forma, cada pessoa tem seus gostos, preferências, mas normalmente eu testo, sim. E dentro do processo de emagrecimento, eu já mesmo cortei algumas coisas, até por propósito e tudo mais, mas o seu corpo reage, né? Com dor de cabeça, às vezes ânsia. E qual que é os sintomas que pode ocorrer dentro de uma restrição ou, de repente, de uma dieta? É normal isso, dor de cabeça, ânsia? Se for uma dieta muito restrita, sim. Então, assim, você fazendo uma dieta tranquila, sem restrição exagerada, não é para ter, tá? Mas se fizer uma restrição muito grande, sim, aí pode ter dor de cabeça, pode ter um cansaço muito grande. Às vezes, dependendo do quanto tempo você faz isso, pode ter muita queda de cabelo, né? Começa a cair a imunidade. Então, pode acontecer isso. E você atende tanto pessoas que vêm para estar bem, né? Que seria buscar uma saúde, mas você também atende pessoas que quer emagrecer e já teve atendimento para a área da saúde em específico. De repente, ela tem que fazer algo dentro de uma cirurgia que ela precisa reeducar. Sim. Você também faz esse atendimento? Sim, também. Parte de doenças também, então diabetes, hipertensão, colesterol alto, também atendo. E você monta cardápio completo mesmo, de tipo assim, desde um café da manhã até um jantar, uma ceia, tudo. Legal. E às vezes você vai ter que ensinar a pessoa a fazer também? Já teve casos? Às vezes a gente tem que ensinar algumas técnicas, né? Por exemplo, às vezes coloca alguma receita, a pessoa não sabe como que é e a gente precisa mostrar ali, ensinar como que é. Porque assim, de repente você vai trazer algumas coisas que a pessoa não entende, né? Sim. Legal. Mas dentro do que você está vivendo, o que você acha mais difícil chegar no resultado? A idade ou a mentalidade? A mentalidade.
Com certeza. Porque a idade... Nossa, eu tenho pacientes, por exemplo, eu tô com uma paciente atualmente que tem 66 anos que tá tendo um resultado fantástico. E geralmente as pessoas acham que com essa idade, é muito difícil, mas tá fazendo o que tem que ser feito. Sim. Então, quando faz, tem resultado, com certeza. Agora, se a pessoa não tiver a mentalidade, aí fica difícil. Agora vamos aprofundar mais. Então, é a mentalidade. Dentro da mentalidade, é mais fácil você trabalhar com quem não sabe ou com quem sabe demais? Acho que com quem não sabe é mais fácil. Porque quem sabe demais, às vezes, quer ficar... Tudo que você fala, a pessoa vai do contra, né? Ou já sabe, ou já fez. Exatamente. E não quer fazer, não quer testar, porque não, eu já fiz, não deu certo. E aí é difícil. É um desafio, né? Porque assim, a pessoa tá muito cheia, né? E ela vai atrás de um profissional e eu falo para você que eu vivo isso. Nós somos contratados para resolver um problema, apresentar, mas a pessoa já sabe e ela acaba não entrando no processo. Você já demitiu algum cliente seu? Às vezes acontece. Ou seja, encerrou um processo porque ele não teve resultado e você viu que não estava acontecendo todo o processo descrito? Sim, já aconteceu porque é o meu nome também, né? Então, se a pessoa não tá fazendo, porque aí depois o que acontece? Fui na nutricionista, fui na Marina e não tive resultados, né? E aí a pessoa que... É claro que eu insisto o máximo possível, eu tento trazer ferramentas pra gente conseguir mudar aquilo ali, ver o que a gente pode fazer, mas tem pessoas que realmente não tem como. Eu teve um cliente que ele me contratou e eu fui acompanhando ele, eu ia lá, fazia as perguntas, as anotações, a gente fez o processo, fez o diagnóstico, o processo. Só que ele não queria parar, ele ficava só no WhatsApp respondendo, não, tá vendo a correria e tudo mais e tal. Eu falei assim, olha, mas se você não fizer, não vai ter resultado. E ele, não, tudo bem. Aí eu fui na segunda reunião do mesmo jeito, na terceira, na quarta, eu falei para ele, vamos fazer o seguinte, na hora que você vê que tem um tempo para a gente fazer, a gente retorna. Porque não vai dar resultado. E a pessoa paga para você ver ela trabalhando e ela se acha que está certa ainda. Que é a consciência, né? Às vezes ela está muito cheia, sabe demais, né? E aí contrata um profissional, ou seja, eu falo até para um amigo meu, eu falo, fica tranquilo que eu já paguei ele para fazer a caminhada para mim, né? Então acontece isso, né? Que a pessoa vai e não quer fazer o processo, porque ela não quer sair da zona de conforto e ela vem contando historinhas para ela mesma. Sim. E isso atrapalha muito. Mas Marina, muito bom ter esse papo. Eu acho que a gente ia aqui 2 dias, 3, não sei, porque falar de alimentação, falar de saúde. Mas o que você acha ainda que tem mais procura? É para o emagrecimento ou para a saúde dentro do atendimento que você faz? Hoje, para mim, o que mais aparece é emagrecimento. Emagrecimento. Claro que a pessoa busca um emagrecimento com a saúde junto, Sim. né? Mas hoje o que mais me procuram é para emagrecimento. E dentro do que você atende, você consegue identificar aonde começou esse processo de engordar? Sim, isso é uma coisa que eu investigo muito, né? É uma das primeiras perguntas que eu faço na minha anamnese. Desde quando que vem o ganho de peso, né? Que eu sempre tento entender ali desde quando que começou, né? Se já era uma coisa da infância ou se começou há pouco tempo, isso eu sempre tento trazer. Teve um curso de coach que eu fiz e tinha uma senhora não, né? Por respeito, mas não pela idade, ela declarou e a gente fazendo umas dinâmicas e ela falou que ela era compulsiva com bolacha. Ela teve uma memória, uma imagem que ela estava comendo uma bolacha, não sei se a mãe danou com ela, brigou com ela, sei que apanhou por causa daquilo, e ela comia por aquele momento. Sim. Ali ela identificou onde aconteceu, que é algo que às vezes você não vai ter como identificar muita coisa, mas sempre tem algo, uma memória, um trauma, né, uma crença que aconteceu que trouxe essa pessoa a ser assim. Eu falo para minha mãe para o meu pai que assim, nós éramos mais magros, né? E eles insistiam para a gente comer. Eu falei, agora o apetite veio natural, porque eu aprendi a comer muito, então agora eu tenho que segurar a boca. E muitos pais ficam insistindo com os filhos. Sim. E eles não sabem que quando crescer,
eles vão ter que fechar a boca, porque ele vai aprendendo a comer sem a necessidade, né? Não, hoje eu atendi uma senhora ela tinha 50 e poucos anos. Ela veio pra mim e falou assim, eu vim porque a minha mãe falou pra eu vir. E a minha mãe fala que eu sou muito magra. Já é adulta. Imagina a mãe, né? Aí eu falei, tá. Aí a gente fez a avaliação normal. Ela não é baixo peso nem nada, tá com peso adequado, come bem, super saudável a mulher. Mas a mãe, até hoje, insistindo que ela come pouco. Aí ela falou que a mãe dela é acima do peso. Então acho que a mãe pensa que ela tem que ser igual, né? Falei, olha só. É um padrão, né? Que às vezes ela quer seguir, né? Exatamente. E eu vejo também assim, existe uma época, né, que as coisas não eram tão fácil. Porque hoje, assim, não é que tá difícil. Hoje as coisas são mais fáceis até de adquirir, né? De comprar. Mas eu vejo muitas famílias, eu falo por experiência até com a nossa família, de não ter tudo aquilo ali para comer e sempre pensar que tem que comer mais, porque tá magrinha, né? Nossa, tá tão magra. Minhas tias falam assim para as pessoas, não, mas tá tão magrinha, você tem que comer mais. Porque, digamos, a pessoa magra, nessa época, era sinônimo de doente. Quando tá mais gordinho, eles acham mais bonito, né? E mais saudável. Não, tá saudável, tá forte, né? E hoje a gente fala assim, nossa, você tá forte, você tá fofinho. A pessoa fala, não, tá me chamando de gordo, né? Mas é muito bom falar disso. Marina, eu quero agradecer. E a você que está nos acompanhando, não deixe de nos seguir. E acione o sininho para receber novas notificações. A Marina vai deixar também por escrito, depois o Instagram dela. Mas eu quero, Marina, além de te agradecer, que você deixe aí, né, um comentário sobre você e como te encontrar no Instagram. E a gente vai deixar o descritivo. Mas qual é a dica sobre alimentação? Uma pequena dica que você pode deixar para o nosso público, nossa audiência. Eu acho que a maior dica é essa de comer o mais natural possível. Então, evita produtos industrializados, evita coisas que vêm em caixa, em lata. Coma o mais natural possível. Legumes, verduras, frutas, carnes. É o que realmente tem que ser a base da nossa alimentação. Acho que é o principal. Certo. E o seu Instagram? Meu Instagram é @NutriMarinaPortela. E lá também dá para marcar já até uma consulta, né? Sim. Tem um acesso, um link lá. Tem o link lá na bio que vai direto para o WhatsApp para poder marcar a consulta. Nós estamos aqui com a Marina, ela deixou o Instagram, depois você acompanha ela nas redes sociais. E não deixe de também nos acompanhar aqui, que pode ser o próximo episódio que você está buscando. Marina é nutricionista, ela falou de case de sucesso. Depois você revê todo esse processo, encaminha para outras nutricionistas, ou até pessoas que estão estudando, que para entender um pouquinho da área, uma profissional aqui que eu já conheço e recomendo. E se você gostou desse vídeo, compartilhe com mais pessoas. Lembrando da nossa rede social também, @AndréBorges.oficial e Borges Consultoria Empresarial, onde nós trabalhamos com vários processos administrativos dentro da sua empresa que pode estar te ajudando aí numa necessidade que você tem. E esteja no próximo episódio do podcast do Borges.